que elas podem esperar desse livro? Qual a maior experiência que o senhor quer passar com a leitura desta obra? Bem, a maior experiência que eu busco realmente é o trabalho em equipe, né? Equipes de alto desempenho. Esse livro ele é dividido em duas partes. Uma primeira parte relata na íntegra a operação de extração de brasileiros da Costa do Marfim. Quando eu terminei essa primeira parte, tiveram vários detalhes, dificuldades nessa construção. Eu fui lapidando aquilo ali. Quando eu me senti que ela estava pronta, aí eu falei, não, cara, eu preciso entregar algo mais. Eu estava concluindo uma pós-graduação em psicologia organizacional e iniciando o meu mestrado na mesma área. E em ambas esses estudos, essas especializações, eu tive uma disciplina que era equipes de alto desempenho. Eu falei, cara, esse livro, né, o DOFESP, o Destacamento de Forças Especiais, ele é uma equipe de alto desempenho. Ele trabalha em alto desempenho. Então, eu vou conectar uma coisa com a outra. Então, eu peguei o que tinha de melhor na parte teórica, doutrinária, trouxe para essa segunda parte do livro e fiz conexões com a primeira parte. Desde gerenciamento de conflito, condução de uma reunião, o trabalho da liderança, né? A conexão entre os membros, o trabalho em equipe sendo efetivamente realizado. Então é isso que eu busquei entregar para o público, né? O trabalho em equipe. Nós somos seres sociais. Os mamíferos têm... Vou entrar um pouquinho na neurociência aqui agora. A gente tem um sistema límbico. O sistema límbico funciona em circuito aberto. O que é isso? O que é o circuito fechado? Circulação sanguínea. Circuito fechado. Por si só ele se alimenta. Sistema límbico não, ele é circuito aberto. A gente precisa de retroalimentação. Se eu falo uma coisa e você faz assim, ok, gostei, eu tenho uma resposta. Se você reprova a minha fala ou a minha atitude, eu tenho outra resposta. Então a gente trabalha dessa forma. Nós somos pessoas que se comunicam o tempo todo, né? A gente sabe que o êxito ou o fracasso em várias operações, né, em empresas, é o fator comunicação. Peter Drucker, falecido, né, já dizia, 70% dos problemas das grandes empresas são na falha de comunicação. Sim. Em pesquisas recentes com gestores, eles julgam que a comunicação, 76% dos entrevistados julgam que a comunicação é um fator extraordinário. Então a gente traz aqui recursos de comunicação, gerenciamento de pessoas. Então essa é a nossa proposta de entrega. Ou seja, o público, qualquer pessoa que queira se desenvolver, tanto pessoalmente como profissionalmente. Porque o que às vezes as pessoas confundem, né, e acham que é só para militares, muito pelo contrário. É uma experiência que também serve para os militares, mas para qualquer pessoa que queira melhorar ali seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, fica aqui a nossa recomendação, extração de brasileiros da Costa do Marfim. E, Coronel, o senhor pode trazer um pouco da experiência dessa operação e o que talvez tenha sido o fator mais impactante para o senhor, que até talvez tenha motivado a fazer a obra? O que o senhor poderia elencar ali como maior motivação depois que passou por isso? Falar, não, agora eu preciso contar essa história para mais pessoas. O que foi o que talvez tenha sido a virada ali de o senhor ter tomado essa decisão? A decisão de escrever o livro, propriamente dita, ela surgiu há 6 anos atrás. Eu estava servindo na escola de sargento das armas, na seção de psicopedagogia. A gente trabalhava o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. E um amigo sugeriu, Souza Lima, você participou daquela operação de extração de brasileiros, monta uma palestra para os alunos. Eu falei, tá bom, tinha 30 dias ali, fiz um trabalho de pesquisa rápido, peguei algumas fotos e trouxe aquilo ali em um tempo para os alunos. Teve uma repercussão extraordinária. Os alunos gostaram, eles vinham depois na sessão perguntar mais, entender o que aconteceu. E aí esse mesmo amigo falou, cara, por que você não escreve um livro? Eu falei, pô, mas escrever um livro? E aí eu escrevi um pouco, já tinha algo preparado, fui alimentando aquela ideia ali. Eu falei, cara, é sem pressa, eu não tenho... né? Fiz um projeto de 2 anos que acabou levando 5 anos para ser concluído. Então isso foi a minha grande virada de chave, né? Aquela impulsão inicial ali e os feedbacks que eu ia tendo daquelas pessoas que colaboravam com a obra, por exemplo. Quando a primeira parte, eu levei um bom tempo para finalizar ela. E quando eu achei que ela estava pronta,
Eu tinha um amigo, ele era um professor de português, doutor em crítica literária, formado aqui em São Paulo, cara bacana. Aí eu falei, pô, você pode dar uma olhada para mim? Aí ele leu, aí na semana seguinte ele veio muito, né, melindroso, ele, poxa, coronel, o seu livro é muito interessante, muito bacana, mas eu acho que você deveria humanizar o livro. Eu, caramba, humanizar o livro? Mas o que é isso? Aí ele me explicou. As pessoas têm que entrar na leitura, elas têm que se ver aqui, elas têm que ter emoção, elas têm que ter alegria, tristeza. Então, eu, na verdade, são 12 personagens, né, os componentes do destacamento. Eu peguei 12 folhas, escrevi a história de cada um, né, baseado em passagens de membros das Forças Especiais. E praticamente refiz toda a primeira parte, inserindo aqueles itens ali, enriquecendo a vida pessoal de cada um daqueles profissionais ali, porque até então eu tinha trazido só a operação, a frieza da operação, né? Eu deixei de dizer que o familiar ficou esperando em casa, né? O filho de alguém ali poderia ter nascido naquele período, muitas coisas que ele tinha planejado fazer, ele deixou de fazer, né? Então a gente traz aquilo ali também para a obra. E é interessante porque não é por maldade, nada, é porque realmente o militar ele tende a ser mais preciso, né? E eu entendo perfeitamente isso. Que bom, né, que o senhor conseguiu esse apoio, porque como o senhor falou mesmo, de fato as pessoas elas acabam retendo ali a atenção, acabam tendo uma imersão maior quando tem aquela questão emocional, né? Tendo em vista que nós somos emocionais, né? Então, foi bem interessante. E o militar, por natureza, ele tende a ser mais direto, mais preciso, mais objetivo, né? Pô, foco no cumprimento da missão. Como foi a missão? A missão foi assim, assim? Então Exatamente. foi bem legal, que bom, que bom.